MSP é muito mais do que apenas quadrinhos nostálgicos. É sim uma obra de arte que você deverá guardar para o resto da vida. Expecto Patronum! I could do this all day. Dracarys. Fala galera, eu sou a Bá, esse daqui é mais um Cuscuz Literário e hoje eu vim falar de coisa linda, eu vim falar de coisa maravilhosa, eu vim falar de nostalgia das Graphic MSP. Eu vou começar falando um pouquinho da história de como foi o processo no Maurício de Souza Produções para chegar até o lançamento dessas HQs fantásticas. Mas antes, eu queria deixar bem claro que neste vídeo não terão spoilers de nenhuma HQ. Eu vou simplesmente falar muito bem de cada uma delas. Eu vou ser bem breve e justamente por isso eu vou deixar aqui duas indicações. Se você quiser saber um pouquinho mais do processo, por que o Maurício de Souza Produções chegou a lançar essas Graphic MSP, como foi a decisão e como foi o sucesso de cada uma e tudo mais, fica aí a indicação de um documentário que a Warner Channel fez. É um documentário de cultura pop brasileira. Eu não achei o link, me perdoem. Eu não achei link nenhum no YouTube nem na internet sobre esse documentário. Eu vi na TV, no canal mesmo. E se chama Maurício de Souza Produções, Documentário Cultura Pop Brasileira. E a segunda indicação é um podcast dos Renegados. Lá a galerinha do Renegados Casts, nem a galerinha, porque eu também sou renegada. Nós gravamos um podcast com Sidney Guzman e ele é o editor da Maurício de Souza Produções. E foi graças a ele que nós temos aqui as Graphics MSP. E nós fizemos uma entrevista aí de mais de 2 horas com ele. O link pro podcast tá aqui no post e lá você vai conhecer toda a história da carreira do cara, inclusive todo esse processo da Graphic MSP também. Mas vamos lá! Tudo começou com o Sidney Guzman entrando na Maurício de Souza Produções. O cara tem um talento nato para poder lançar essas coisas maravilhosas e fazer muito sucesso com isso. O que acontece é que a Maurício de Souza Produções estava cheia de fãs órfãos que eram fanáticos e muitas vezes começaram suas paixões por quadrinhos com Turma da Mônica lá na nossa infância, e eu me incluo nessa. E essa galera tava precisando muito de histórias maduras desses personagens tão nostálgicos e tão importantes pra gente. E aí que o Sidney Guzman resolveu, foi aniversário de 50 anos da Maurício de Souza Produções, e ele resolveu fazer uma homenagem, tanto pra empresa em si, quanto pro próprio Maurício de Souza, que cá entre nós é um mestre dos quadrinhos brasileiros, né? E aí que ele lançou a Maurício de Souza Produções 50, por 50 artistas, o MSP 50. E o negócio foi tão bem aceito, fez tanto sucesso, que o Sidney, conversando com o Maurício, resolveu lançar a mais 50, MSP mais 50. E aí com certeza também fez muito mais sucesso, e eles lançaram o Novo 50. Essas 3 HQs trouxeram aí 150 artistas brasileiros, quadrinistas brasileiros muito talentosos e que o mercado não dava valor nem dava visão para eles. Eles muitas vezes estavam lançando projetos independentes e quase não tirando dinheiro nenhum disso, porque, querendo ou não, todos nós que também hoje em dia amamos o quadrinho brasileiro, as HQs brasileiras, não tínhamos conhecimento. E tá aí que o Sidney Guzman, junto com o Maurício de Souza, abriram uma porta gigantesca para essa galera. Diante de tudo isso que estava acontecendo, desse sucesso tão grande, entre uma conversinha ou outra aí entre o Sidney Guzman e o Maurício de Souza, o Sidney simplesmente apresentou uma ideia fantástica. E a ideia consistia simplesmente no seguinte: nas Graphic MSP, que seriam um formato de graphic novel, e seriam essas HQs com os personagens clássicos do Maurício de Souza, só que com uma visão muito mais adulta, para justamente aqueles fãs órfãos que eu falei no início, tipo eu ou tipo você. Ou seja, as Graphics MSP foram literalmente uma evolução direta desse MSP 50, que deu muito sucesso, e uma puta de uma sacada do Sidney Guzman, querendo aproveitar todo esse público que, querendo ou não, estava adormecido há muito tempo. E sim, ele despertou realmente esse público. A primeira Graphic MSP a ser lançada foi Astronauta Magnetar, pelo Danilo Beirute. E Astronauta Magnetar veio aqui com
uma arte incrivelmente bem trabalhada, com uma história sci-fi brasileira. Sério, gente, nunca eu imaginei que eu ia presenciar um sci-fi brasileiro tão bem desenvolvido, tão bem roteirizado e melhor, tão bem desenhado. Vocês não têm noção. Astronauta, acho que vocês já conhecem esse personagem clássico do Maurício de Souza, só que aqui ele tá com uma roupagem totalmente diferente, moderna e tudo mais. Mas é aquilo, não deixa de ter a ligação com todos os fãs que acompanhavam o Astronauta desde pequenininho e que amavam o Astronauta, que tem diversas referências às origens dele. O Danilo Beruti tá de parabéns e tá estourando agora no mercado também. Ele tem um lançamento recente, até que vai sair o volume 2, a Panini tá lançando todas essas HQs dele, que se chama São Jorge, e é a coisa mais fantástica também. Mas voltando para Astronauta Magnetar, aqui você vai ver o clássico astronauta com uma roupagem totalmente diferente, numa aventura sci-fi daqueles dos melhores filmes de sci-fi que vocês já viram, sabe? Só que melhor ainda, é um sci-fi pé no chão e com pé aqui no Brasil. O plot de Astronauta Magnetar é justamente o astronauta indo para o Magnetar, que é uma estrela de nêutrons, algo assim e tudo mais. E então que ele se vê náufrago neste Magnetar, porque a nave dele quebra e tudo mais. E, gente, as soluções gráficas para o plot da história dentro deste quadrinho são as coisas mais incríveis que eu já vi. Nossa, tipo, não tem como não dar 10 de 10 para Astronauta Magnetar. Se você não leu ainda, por favor, corre, tem nas bancas, tem na Bienal do Livro, tem em tudo quanto é lugar. Essa daqui é sim uma graphic novel super adulta, que tem também um desenho super atual e super adulto, pra justamente você, como eu, que era fã do astronauta quando pequeno e que queria ver ele de uma forma totalmente diferente. E o Danilo soube trazer para uma atualidade de uma maneira espetacular. O segundo Graphic MSP que foi lançado foi Turma da Mônica Laços, que cá entre nós é o meu favorito. E ele foi escrito, roteirizado e desenhado e tudo mais pelos irmãos Vitor Cafadi e Lu Cafadi. Eu acho que vocês agora já devem ter ouvido falar do Vitor Cafadi, justamente por causa de Valente, que ele tá desenvolvendo agora, a Panini tá lançando e também tá sendo um super sucesso. Mas em Turma da Mônica Laços vocês vão ver esses irmãos fazendo algo simplesmente sem palavras. É sim o meu favorito, porque eu cresci lendo a Turma da Mônica e você vê essa turminha que é sim tão especial pra mim e que eu garanto que é muito especial pra todos vocês também, com a visão de duas pessoas que cresceram lendo também, como eu, como você, como todo mundo. E melhor, num traço muito sensacional, com cores pastéis e tudo mais. E a história, o plot de Turma da Mônica Laços é uma aventura à la Goonies, à la filmes de sessão da tarde, clássicos dos anos 80. Você vê essa turminha como você nunca viu, porque querendo ou não, o Maurício de Souza sempre focou na Mônica batendo, não que não tem. Nossa, tem todas as referências possíveis sobre tudo que o Maurício de Souza já fez relacionado a essa turma. E as referências são fantásticas. Fica aqui um adendo para os sapatinhos deles e os pés descalços de alguns. Gente, essas soluções gráficas que o Sidney, junto com todos esses artistas, solucionaram dentro das HQs é a coisa mais incrível. Não tem palavras para descrever, você tem que ler Turma da Mônica Laços, ou qualquer das HQs das Graphic MSPs. Em Laços, o Floquinho, que é o cachorrinho do Cebolinha, ele foge. E então, justamente aqui a arte da capa tá bem assim, tipo, como eu falei, Goonies, né? Aventurinha de sessão da tarde, e eles vão atrás numa super aventura para poder achar o Floquinho. E, meu Deus do céu, o Vitor Cafadi foi o que desenhou a HQ em si, né? A parte principal, a história principal, com esse traço, tanto o traço da capa, aqui também da contracapa, é tudo traço do Vitor Cafadi. E a Lu Cafadi, ela fez a arte da abertura e a arte da finalização da HQ. No fim, tem uma coisa, gente, que não é spoiler, tá?
Porque, não é spoiler, não tem nenhum segredo nisso. O que tem de especial nisso daqui é justamente esse traço e a linguagem que é extremamente nostálgica, extremamente fofo. Nossa, é sério. A descrição para este quadrinho é fofo. Aqui, olha isso, gente. Esse traço aqui é da Luca Fadi. E essa história que tem no final, que não tem a ver com o plot da história em si, é da turminha quando bebê se conhecendo. E nesse traço da Luca Fadi, gente do céu, é algo que você chora de alegria ao ler isso daqui. A terceira Graphic MSP que foi lançada também em 2013 foi Chico Bento, Pavor Espaciar, pelo Gustavo Duarte. Olha, eu também não conhecia a arte do Gustavo Duarte. E, gente do céu, que coisa mais fantástica. E o mais incrível disso daqui é que o Gustavo Duarte quase não usa falas. Isso daí já é um traço dele. Eu até comprei uma outra HQ dele, essa daqui, Monstros, e ela não tem fala nenhuma. Diferente do Chico Bento, que tem pouca fala, Monstros não tem. Eu vou até mostrar um pouquinho da arte, olha isso. Não tem balão. A arte é justamente... A arte fala por si só. E o Gustavo Duarte tem um talento para fazer isso, fazer a arte falar por si só, que, gente do céu, é incrível. Em Chico Bento, Pavor Espaciar, você vai se deparar com uma história extremamente engraçada, como já é de se esperar só pelo título, né? E nele, o Chico Bento, o seu primo, o Zé Lelé, o Torresmo, que é o porquinho, e a Giselda, que é a galinha, eles serão abduzidos por seres alienígenas. E é a coisa mais fantástica. Tirando todas as referências à cultura pop que você vai encontrar dentro dessa HQ, que quase não tem fala, você vai morrer de rir, você lê ela em 2 minutos e você quer ler de novo e de novo. A quarta Graphic MSP, e para fechar essa primeira fase dos Graphics MSP, foi lançado Piteco pelo Chico. E, gente do céu, que traço é esse? Chico, se você tá assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, deixa um comentário aqui, porque esse seu traço, assim, minha opinião, foi o melhor traço das Graphics MSP, o traço mais real. Eu que tô acostumada muito a ler super-herói, então a gente espera um traço bem realista. Eu sou fanática pelo Alex Ross, ou então pelo Steve McNiven, que você que lê super-herói conhece os caras. Então, tipo assim, quando a gente vê uma história brasileira, algo que você acompanha desde sempre, desde que você se conhece por gente, num traço fantástico, você fica, oh, meu Deus do céu, que coisa mais incrível! O plot de Piteco e Engá é justamente o Piteco indo atrás da Tuga, que é a suposta namorada dele, ou pretendente, o par romântico dele desde sempre, e ela é sequestrada pelos Homens Tigre. E aí é toda a aventura dele indo atrás. Isso foi uma puta de uma sacada, tanto do Sidney quanto do Chico em si, que soube adaptar isso muito bem, porque é totalmente o contrário das HQs, dos quadrinhozinhos, né, das revistinhas do Maurício de Souza, onde a Tuga que sempre foi atrás do Piteco. Nossa, se você lembra de ler Piteco, você lembra quando você lia Piteco, era sempre a Tuga atrás do Piteco e ele dava um fora nela, ou então ele não tava nem aí pra esse tal de relacionamento e etc e tal. E aqui é justamente ao contrário, o Piteco que tá indo atrás da Tuga, salvar ela dos Homens Tigre e tudo mais. E, gente, eu vou ter que mostrar esse traço. Deixa eu ver aqui uma página muito boa, porque não tem como não mostrar este traço. Acho que é essa daqui, ó. Vamos lá. Piteco Engá, tá aí, ó. Por Chico. Incrível. Fechou com chave de ouro. A primeira fase do Graphic MSP. E, gente do céu, essas 4 são... Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, não sei se vocês repararam que eu peguei alguns de capa dura, até o Turma da Mônica Laços eu tenho de capa cartonada, né, de capa mole, mais conhecido. Eles lançaram uma puta de uma sacada também, né, mais uma outra sacada gigantesca. Eles lançaram 2 versões, que seria a capa dura e a capa cartonada. O preço de capa cartonada tá R$19,90 qualquer edição do Graphic MSP, e os de capa dura estão por R$29,90. Mesmo sendo um puta de um trabalho gráfico muito bem feito, ainda com um preço extremamente popular.
Então, que a mais esperada do ano, que lançou semana passada e que foi a que eu estava mais ansiosa, oh meu Deus, quando o Sidney Guzman soltou nas redes sociais o preview dessa Graphic MSP, eu surtei, eu chorei, eu sabia que eu ia chorar lendo e realmente eu chorei lendo. Tô falando de Bidu, Caminhos, do Eduardo Damasceno e do Luiz Felipe Garrocho. E gente, eu só digo uma coisa, que obra de arte mais fantástica. Não tem nada nisso daqui, não que tenha em alguma outra Graphic MSP, pra falar mal, pra falar torto, pra falar qualquer coisa. É simplesmente espetacular. Antes de falar do plot da história, ou do traço, ou de qualquer coisinha sobre Bidu Caminhos, eu tenho que mostrar uma arte pra vocês. Juro, não é spoiler, não tem nada demais, é só pra vocês verem o quão apaixonante isso daqui é, o quão incrível isso daqui é. Olha isso daqui. Isso daqui, gente, é um pôr do sol. Vocês estão vendo? Olha essas cores. É, né? Tá bom. Não tem o que falar, né? Bidu Caminhos, o plot da história, envolve o nosso cachorrinho mais amado do mundo, que é o Bidu, e o seu dono, que na verdade aqui ele ainda não é dono, que é o Franjinha. Ele não é dono do Bidu ainda. E justamente a história é o Franjinha contando como que ele conheceu o melhor amigo dele. Ou então, como ele mesmo diz na HQ, como o melhor amigo dele chegou até ele. Na história a gente vai ver o Bidu passando por diversas aventuras, conhecendo outros cachorros, conhecendo até mesmo outros humanos. E justamente nessa parte de conhecendo outros cachorros, convivendo com outros cachorros, é que tem mais uma solução gráfica desenvolvida pelo Sidney que é espetacular. O Sidney falou para os artistas, para o Damasceno e para o Garrocho, que ele não queria que o Bidu falasse. Até porque o Bidu é um cachorro, ele não pode falar. E a solução gráfica para isso foi justamente criar balões de fala entre os cachorros, só que sem palavras. Os balões de fala são preenchidos por desenhos de objetos, então você consegue entender totalmente o que eles estão falando por dedução, sabe? É autoexplicativo os balões, muito bem feito, sabe? É uma qualidade excelente. Então fica aí, Bidu Caminhos é a minha maior indicação das Graphics MSP, porque é lançamento, né? Foi lançado semana passada. Se você não comprou ainda, corre, porque vale muito a pena. Além dessas 5 maravilhosas Graphic MSP, no FIC desse ano, há uns meses atrás, o Sidney Guzman, com a equipe do Maurício de Souza Produções, eles anunciaram mais algumas graphics que serão lançadas a partir do ano que vem. Na verdade, eles anunciaram Bidu, que já foi lançado semana passada, Astronauta 2, que será lançado em dezembro, que vai levar o nome de Singularidade, e além dessas duas, que uma já lançou, a outra será lançada no fim do ano, ainda tem mais algumas, como Papa Capim, a Turma da Mata, Turma da Mônica 2, que também será pelo Vitor e pela Luca Fadi. Nós temos o Penadinho. Eu acho que é isso, gente. Me desculpa, tá aqui no post todos os nomes, tudo bonitinho. Serão lançados a partir de 2015. Se eu não me engano, o Sidney Guzman falou também que ele pretende lançar 3 Graphics MSP por ano. Então, vamos esperar, porque tem muita coisa boa ainda por vir. E além de tudo isso, ele falou também, ele anunciou esses dias nas redes sociais que logo mais ele vai anunciar o nome tanto dos artistas quanto da Graphic MSP surpresa que vai ser lançada em 2015. Eu estou extremamente ansiosa. Ah, meu Deus! Sidney, se você está assistindo esse vídeo e qualquer artista que participou já da Graphic MSP, de qualquer Graphic MSP, ou então vai participar, fica aqui meu eterno agradecimento por vocês terem proporcionado a leitura para tanta gente que era literalmente órfão de Maurício de Souza, porque, querendo ou não, a gente sabe que os gibizinhos da Turma da Mônica que saem na banca semanalmente não é mais pra gente, é uma linguagem infantil, e aqui eles criaram uma coisa espetacular pra qualquer adulto pirar, pra qualquer jovem, até mesmo pra qualquer criança
surtar de felicidade. Então, fica aqui porque eu sei que sem você, Guzman, sem você, Sidão, não seria possível tudo isso. Meu eterno agradecimento também ao Maurício de Souza, até porque ele é a cabeça de tudo isso. E todos os artistas que fizeram um trabalho espetacular. Tá excelente, tá lindo e vocês estão ganhando todo o meu dinheiro porque não tem como não comprar Graphic MSP, de verdade. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Graphic MSP, esse vídeo lindo que escorreu amor. Se vocês gostaram de verdade, não esqueçam, deem um joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal, indiquem Graphic MSP para todos os seus amigos, para todos os seus conhecidos e também o meu vídeo lindo. E até semana que vem!